Paz, Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje quem dará aula serei eu. Estou com muita saudade de cada um dos meus alunos queridos, cada aluno amado, cada aluno que eu tenho muita alegria de dar aula. Estou com muita saudade de vocês. Oro a Deus para que muito em breve o Senhor venha nos ajudar a retomarmos, a estarmos juntos, na alegria, na comunhão do Senhor, fazendo a obra do Senhor juntos. Eu irei orar para iniciar essa aula, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, te louvar e engrandecer o teu nome. Queremos, ó Deus, dar a ti, ó Pai, todo, ó Deus, o louvor da nossa vida. Queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, colocar, ó Pai, diante de ti, ó Pai, essa aula. Quero colocar a minha vida, quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha me usar, me capacitar, ó Deus, quero me colocar como uma ferramenta e que tão somente, ó Deus, a tua vontade venha a ser feita nesse dia, ó Pai, para a glória do teu nome. Quero colocar também, ó Pai, a cada aluno, a cada família de cada aluno, ó Pai, quero colocar, ó Deus, a cada um que ouvirá, ó Deus, essa aula. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar, ó Pai, de maneira plena, ó Pai, compreender, ó Deus, a tua vontade, entender, ó Deus, ó Pai, a tua vontade sobre a nossa vida. Temos esperança em ti, ó Pai, a nossa vitória está em ti, ó Pai. Nós, ó Deus, louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, o Senhor, ó Deus, está à frente de todas as coisas. As nossas vidas, ó Pai, estão nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, nos ajuda nesses momentos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegaram o lápis, pegaram a caneta. Quem conhece a nossa classe nesse momento entenderia que um estaria emprestando a caneta de uma cor para outra, um para o outro. Alguém deveria ter esquecido, hein? Ter esquecido o caderno. Mas vamos lá. Cada um com o caderno e com a caneta nas mãos. O título da nossa aula é Uma Vida Fundamentada em Cristo. E o nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E logo de cara, nós vemos dois aspectos que o próprio texto, o próprio versículo, expressa de uma maneira bem diferenciada. O primeiro aspecto: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece toda a nossa vida, toda a nossa história, do começo, do nosso nascimento, tudo aquilo que passará na nossa vida, toda a nossa história, o Senhor conhece do começo ao fim. Nós temos ouvido, o Senhor não é pego de calça curta, nada é surpresa para o Senhor, nada é algo que o Senhor não conheça, e principalmente o conhecedor de tudo aquilo que tem acontecido no mundo, todo esse momento de pandemia, mas também de toda a tua vida individual, de toda a minha vida individual, tudo que tem acontecido, todos os momentos. O Senhor conhece todos os momentos da nossa vida, conhece de uma maneira plena, pura. O Senhor conhece o íntimo, Ele que formou, e acima de tudo, o Senhor conhece aquele que é eleito, aquele que é separado, aquele que é escolhido, porque a escolha foi do próprio Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Ele fala ainda, no próprio Salmo, capítulo 139, de uma maneira plena, que ele conhece os ossos, ele formou, ele conhece todos os momentos da nossa vida. Não existe nenhum caminho
daquele que é crente, daquele que é cristão, daquele que é separado, daquele que entende plenamente a vontade de Deus, não existe nenhum momento que Deus não é conhecedor. E isso pode nos dizer que Deus anda ao nosso lado dia a dia, momento a momento, todos os momentos, todos os passos das nossas caminhadas, o Senhor conhece. O outro aspecto, o segundo aspecto, que o próprio versículo diz, afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E esse versículo é bem claro. Esse versículo, o Senhor dá uma ordem sobre as nossas vidas de uma maneira clara. Afasta-se da iniquidade. Salmo, capítulo 1, versículo 1, ele também diz de uma maneira bem clara: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então ele pega todo um aspecto da felicidade, dessa felicidade do servo de Deus, ele está condicionado, ele está de uma maneira especial, ele está falando de uma maneira especial. Aquele que é feliz, ele não segue, ele não imita a conduta dos pecadores. Aquele que é feliz em Deus, aquele que é feliz no Senhor, ele se aparta, ele se separa de tudo aquilo que é iniquidade, de tudo aquilo que é pecado. Nós temos ouvido, através da vida do nosso pastor Douglas, o que é pecado, ele nos leva à morte. O que é pecado, a própria palavra fala em Romanos que o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte, a própria morte. Não existe caminho. O pecado nos leva, o pecado nos separa de Cristo. Nós veremos então uma figura na palavra do Senhor que ilustra bem essa preparação para estar sempre firmado e fundamentado em Cristo, que é Timóteo. Nós leremos também, tem alguns dados biográficos de Timóteo. O nome grego Timóteo significa adorador de Deus. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, fala realmente, meu verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, Paulo instrui Timóteo a sempre permanecer no único modelo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, a não se misturar com nenhuma outra doutrina, a não ser essa saudável doutrina, essa sã doutrina. Em 2 Timóteo 1, versículo 5, ele fala da família de Timóteo, que fala então, primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Em 1 Timóteo 3, versículo 15, ele fala também que Timóteo foi instruído desde a sua infância. E aí é um aspecto sobre as nossas vidas também. Desde a nossa infância, muitos nasceram em Efizibá, eu nasci em Efizibá, muitos da nossa classe nasceram, acredito até que na totalidade todos nasceram em Efizibá. O Senhor nos preservou a ouvir sempre uma mesma palavra, a ouvir sempre essa mesma saudável palavra sobre a nossa vida. O Senhor nos amou e nos preservou, principalmente mantendo a nossa vida uma única doutrina, uma única pura e perfeita doutrina, que é aquela que nós temos ouvido até os dias de hoje. Nós devemos agradecer por isso, irmãos. Nós devemos exaltar o nome do Senhor por isso. Esse é um amor tremendo. É um amor tremendo que o Senhor deu sobre a minha vida, sobre a vida de cada aluno, que é justamente o Senhor já nos deu, ou tem nos dado, uma doutrina perfeita, uma doutrina saudável, que dá saúde às nossas vidas espirituais para permanecer nessa obra. E é isso que a vida de Timóteo ilustra, e é isso que a vida de Timóteo traz como uma figura bem clara.
Olha, ouve. Outra figura bem clara é a questão de ouvirmos aquele que é do Senhor, aquele que tem a família no Senhor, de ouvir a sua mãe, de ouvir a sua avó, como diz em Timóteo mesmo, de ouvir essa palavra que vai nos alimentando, a palavra de Deus, ouvir as instruções do Senhor sobre a nossa vida através da nossa família, essa educação cristã na nossa família, que também vai nos fundamentando. Nós temos ouvido, filho de crente é crente. Nós temos ouvido e essa palavra é para nós, é para você, aluno, é para eu, professor, exatamente de mostrarmos que a vida do cristão, a vida do filho cristão é ser cristão. A vida do pai cristão é saber educar seu filho no caminho de Cristo. É extremamente importante nesse momento, na nossa infância, na nossa adolescência, nós guardarmos essa palavra do Senhor que temos ouvido na igreja, essa palavra do Senhor que nós temos ouvido dos nossos avós cristãos, das nossas mães e pais, desse caminho, dessa educação cristã que temos ouvido, porque ela vai nos fundamentar em toda a nossa caminhada, todo o passo da nossa vida. Compreenda, entenda e, acima de tudo, guarde essa palavra, a palavra de Deus, a instrução do Senhor. Olha, não faça isso, porque isso aqui não agrada ao Senhor. Olha, obedeça ao Senhor. Olhe, realize o melhor para Deus. Essa palavra que vem do Senhor, que vai construindo a nossa vida, ouça e guarde. Então, as minhas práticas demonstram Cristo em mim. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Em Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, a palavra de Deus nos mostra para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, para aqueles que creem em Deus, dê toda a sua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento nessas boas obras que exaltem o nome do Senhor. Mas também nós vemos que a palavra de Deus nos exorta justamente ao contrário. Em Tito mesmo, capítulo 1, versículo 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos,
faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então essa palavra de Deus, ela nos mostra justamente o seguinte: se eu sou de Deus, as minhas obras engrandecem a Deus. Então o que nós vemos muito nesses dias é o seguinte: Deus é bom, mas o mal não é tão mal assim. Deus continua sendo bom, mas aquilo que é ruim, de repente, não é tão ruim. Ou então, nós temos visto, o vilão pode ser bom, o ruim pode ser bom, o mal não pode ser tão mal assim. Há qualidades no mal que eu posso pegar. E a palavra de Deus diz claramente: foge, se aparta. Nós lemos no primeiro versículo, que é a base da nossa aula: afasta-se, separe-se, tome cuidado. Tome cuidado nas suas falas, quer seja nas suas falas físicas, quer seja nas suas falas virtuais. Quer seja naquilo que você fale, quer seja naquilo que você escreva. Redes sociais. Tome cuidado em todos os passos. É um alerta da palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas eles engrandecem a Deus. Mas as suas práticas, a prática em tudo, quer seja a prática em todos os momentos, novamente, um Deus que conhece tudo da tua vida. Essa prática deve sempre exaltar o nome de Cristo. Aquilo que eu prego, eu devo viver. Aquilo que eu exalto no meu louvor, eu devo viver na minha vida. E ainda em 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 22. Afaste-se de toda forma de mal. Parece mal, foge. A palavra de Deus deixa bem claro sobre as nossas vidas. A nossa ação sobre tudo aquilo que pareça mal é fugir. E a palavra de Deus fala: não, permaneça no único modelo sobre a tua vida. E ainda, finalizando, a nossa vida, a nossa juventude, as vitórias do verdadeiro servo está quando ele entende que só estando em Deus ele vencerá. Só ele se afastando da iniquidade e se aproximando de Deus, ele sempre no caminho que o Senhor quer sobre sua vida, haverá vitória. Paulo também diz a Timóteo: não nos envergonhando do Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, permanecendo naquilo que nós fomos ensinados. Novamente, exalte o nome do Senhor, porque nós ouvimos uma única doutrina. Nós temos ouvido a perfeita doutrina, a pura, a saudável doutrina. E essa doutrina vai nos elevar, vai nos fazer subir até Deus, vai nos fazer estar próximos, a ouvir, a ter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então Paulo diz também, naquilo que fomos ensinados em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, novamente: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Nós teremos vitória pregando a palavra de Cristo. Você é novo, você é nova, mas o Senhor já te chamou como um servo. O Senhor te chama como um filho de Deus. A escolha individual do Senhor, a eleição individual do Senhor é sobre a tua vida. Então o Senhor quer da tua vida o quê? Que você exale o nome de Cristo e pregue essa palavra verdadeira, essa palavra, e você distribua essa verdadeira palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
É essa palavra que o Senhor tem para a nossa vida nesse dia. Ame ao Senhor. Novamente, nós temos sido fundamentados por Cristo através da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós devemos exaltar o nome do Senhor por todos aqueles que têm se empenhado a dar essa sã, essa saudável doutrina sobre a nossa vida, essa pura doutrina, essa doutrina que não tem se contaminado. Exalte o nome do Senhor por isso. Nós veremos uma grande luta na nossa vida, porque realmente nos dias não haverá essa pura, essa saudável doutrina. Nós teremos as nossas lutas, principalmente com aqueles que falarão: eu sou cristão também, mas as suas obras o negam. Eu também amo a Cristo, mas as suas obras o negam. Mas o que cabe sobre a nossa vida? O que cabe sobre a nossa vida que Paulo instrui, que essa figura de Timóteo instrui sobre a nossa vida, é justamente naquilo que fomos ensinados, irmãos. Naquilo que a nossa igreja, que Efilibar tem nos ensinado. Nós devemos permanecer. Permanecer na vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por tudo. Eu irei orar para finalizar a aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, entregar a Ti, ó Pai, esses momentos e as nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, ó Pai, exaltar a Ti, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem nos amado, ó Pai, dando, ó Deus, essa pura, essa perfeita palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Colocamos, ó Deus, a cada um, ó Deus, que ouvirá essa aula, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar poder, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, individualmente, ó Pai, para, Deus, praticarmos, ó Deus, aquilo, ó Deus, que nós temos aprendido através da Tua palavra, ó Pai. Praticarmos, ó Deus, de maneira perfeita, de maneira pura, ó Pai, tirando, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, aquilo que nós queremos, a nossa vontade, ó Pai, e trazendo, ó Deus, sobre, ó Deus, sempre, ó Deus, sobre a nossa vida, a Tua vontade, ó Pai, e o Teu querer, ó Pai, que Ele sempre, ó Deus, seja feito, ó Deus, em nossa vida, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Abençoa a cada vida, ó Pai. Ó Deus, abençoa a cada família, ó Deus. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas neste momento, ó Pai. Preserva, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a passarmos por esses momentos, ó Pai, firmados em Ti, ó Deus. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa aula, louvado seja o nome do Senhor por tudo. E como atividade, nós vimos então nessa aula que o Senhor é conhecedor de toda a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Então eu queria propor para vocês que, com a ajuda do pai e da mãe, nos contassem as promessas que o Senhor tem sobre a vida de cada aluno, promessas que vieram através do Senhor para os seus pais, ou então vieram diretamente para vocês mesmo. Nós tivemos o retiro e o Senhor falou grandemente com as nossas vidas. Se tiver alguma promessa que queiram compartilhar, eu queria então, como uma atividade, que vocês contassem para nós a promessa que o Senhor deu e tem dado sobre a vida de cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Eu estou com muita saudade. Oramos para que em breve o Senhor venha abençoar para estarmos juntos novamente. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos.